Durante a pandemia da Covid-19, deputados catarinenses aprovaram mais de 40 projetos. São Paulo, maior cidade do país e epicentro da pandemia do coronavírus no Brasil, aos poucos vai afrouxando o isolamento social. Ainda em São Paulo, grupos de usuários de drogas estão atacando em bando as pessoas que circulam pela região da Cracolândia. Pandemia do novo coronavírus impulsionou os aplicativos de delivery. População anseia pelo fim da pandemia. Mas quando a crise passar, quais os ensinamentos que tomaremos? E em meio às notícias ruins, bons exemplos inspiram o Brasil. A solidariedade ainda reina em meio a tanta confusão. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, feriado de terça-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Durante a pandemia da Covid-19, deputados catarinenses aprovaram mais de 40 projetos. Reunidos em sessão virtual na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, os deputados aprovaram mais 49 proposições referentes ao enfrentamento da pandemia do Covid-19 em Santa Catarina. Grande parte das indicações aprovadas pedia urgência no encaminhamento de equipamentos de proteção individual e respiradores para várias unidades hospitalares espalhadas pelo estado. Os parlamentares também aprovaram pedidos de informação direcionados ao governador e aos secretários estaduais. 2 deles, de autoria dos deputados João Amin e Sargento Lima, solicitavam detalhes sobre a contratação da iluminação cênica e decorativa da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, em um momento de contenção de despesas em virtude da pandemia. Durante a sessão virtual, os deputados também rejeitaram uma moção que havia sido apresentada pelo deputado Bruno Souza. Ele sugeria à mesa da Assembleia Legislativa a elaboração de um projeto que cortasse os salários dos deputados, verbas de gabinete, cotas para exercício parlamentar e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. O presidente do Parlamento catarinense, deputado Júlio Garcia, lembrou que, em uma ação conjunta, o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual anunciaram recentemente uma série de medidas que estão sendo adotadas pelos órgãos para redução de custos. Cada poder viu quanto podia economizar, em que itens poderia economizar para fazer frente a esses próximos 4 meses. Por quê? 4 meses, porque nós tivemos na arrecadação desse mês um decréscimo de 9%. Essa nós já conhecemos. Nós não conhecemos as próximas arrecadações e fizemos um cálculo com garantia. Se tivermos a pior situação possível de arrecadação, ainda assim nós cumpriremos os nossos compromissos, todos os compromissos. Em 90 dias nós já teremos um outro cenário e aí poderemos fazer já uma previsão do que vem a ser a recuperação da economia e o comportamento da arrecadação. E aí faremos um novo momento, uma nova tomada de decisões. A minha posição pessoal em relação a salário é a seguinte: a penúltima coisa que se corta na crise é salário e a última é demissão. Ônibus lotados e congestionamento. Aos poucos parece que São Paulo, a maior cidade do Brasil, vai voltando à rotina mesmo com a ameaça da pandemia do novo coronavírus. E não é só São Paulo não, outras capitais brasileiras dão sinais de que a ordem de isolamento está sendo cada vez menos aceita pela população. 424 ônibus voltaram a circular pelas ruas de São Paulo nos últimos dias. A decisão foi necessária porque em apenas uma semana a quantidade de passageiros aumentou bastante, mesmo com as medidas de isolamento determinadas pelas autoridades.
De acordo com dados da SP Trans, na segunda-feira, dia 30 de março, 2.250.000 pessoas embarcaram nos ônibus. Já na outra semana, esse número saltou para quase 2.880.000 pessoas, um aumento de praticamente 28%. Semana passada estava mais vazio, essa semana está mais cheio. Esses últimos 2 dias, o número de pessoas aumentou. As pessoas estão saindo, parece que elas estão discordando dessa situação em que deve ficar assim, todo mundo, sem exceção, trancado em casa. E eu também discordo. Eu acredito que no começo os passageiros, as pessoas respeitavam mais, agora estão saindo mais de casa. Ultimamente estão saindo mais, sim. Realmente estão ficando mais cheio um pouco. E com mais gente, a preocupação de pegar ônibus é maior? Bem maior, porque aí nós ficamos com muita gente, muito acumulado dentro do ônibus, não fica aquele espaço de 1 metro, 1,5 metro junto. É mais arriscado, bem mais arriscado. E com mais veículos nas ruas, a capital paulista voltou a ter congestionamento. Fato que não acontecia desde o início da quarentena, no dia 24 de março. De lá para cá, o índice de trânsito nas ruas e avenidas foi 0. Mas na quarta-feira, a Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, registrou lentidão de 2,5 km na cidade por volta das 6 horas da tarde. E o motorista já começa a sentir a diferença. Agora parece que não estão mais respeitando tanto quanto antes. Já está mais parecido com aquela São Paulo de antes? Sim. Já passou o pânico. O pessoal acho que não está muito contente com o que está acontecendo e está saindo mesmo com risco, né? Perderam mesmo? Perderam. E apesar da maioria dos comércios estar fechada, os poucos que funcionam ainda causam preocupação. Os supermercados são um deles. Na semana que antecede a Páscoa, muitos estabelecimentos registraram aglomerações. E, inclusive, nas filas, as pessoas não respeitaram a distância de 1 metro, que é recomendada para evitar a contaminação. Um problema que também tem acontecido nos bancos. O movimento nas agências tem sido grande. Porque eu tenho que pagar uma conta hoje, não dá para esperar para segunda-feira. Tem que pagar hoje. Aí tem que enfrentar essa fila. Tem que enfrentar essa fila. E eles pedem para a gente manter a distância e procurar não aglomerar, mas não tem jeito, né? Não tem jeito? Não tem jeito, você tem que enfrentar. E não é só em São Paulo que as pessoas estão respeitando menos essa determinação de isolamento. Uma empresa fez um levantamento com base no sistema de localização do celular, o chamado GPS. E, ao todo, 60 milhões de aparelhos foram rastreados nas 10 maiores capitais brasileiras. Em todos os locais foi registrado aumento na circulação de pessoas. Em São Paulo, 30% da população estavam nas ruas no início do isolamento. Agora esse número é de 55%. O Rio de Janeiro começou com 34% e atualmente está com 54%. O Distrito Federal começou com 36% e agora tem 59%. Em pronunciamento em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a responsabilidade pelas medidas de isolamento é dos governadores de cada estado. O presidente pediu a volta do trabalho, mas desde que sejam obedecidas as determinações de prevenção do Ministério da Saúde. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Esta sempre foi minha orientação a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde divulgou um comunicado, no qual orienta que nos locais onde a ocupação dos hospitais for inferior a 50% da capacidade, as regras de isolamento podem ser menos rígidas. Já o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Rio Grande do Sul acredita que o Brasil deve tomar como exemplo outros países, como a Itália e a Espanha, para não cometer os mesmos erros. Vemos os exemplos da Itália, Lombardia, vemos o exemplo da Espanha, da França, do Irã e agora dos Estados Unidos. Todos que agiram de modo muito tardio estão sofrendo pelo aumento exponencial desses casos. Quando nos parece cedo, é a hora exata, e quando parece a hora, já é muito tarde. Precisamos não apenas preparar o sistema de saúde para acolher as pessoas, precisamos bem acolhê-los os já atuais casos e precisamos, sobretudo, evitar novos casos. Todas as análises internacionais, todas as estimativas no mundo convergem para a mesma situação e para a mesma medida. A seguir, pandemia do novo coronavírus impulsionou os aplicativos de delivery.
exclusivo. Grupos de usuários de drogas estão atacando em bando as pessoas que circulam pela região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Com menos pessoas nas ruas por causa do isolamento, os criminosos se aproveitam para abordar e roubar as vítimas. Essas imagens foram feitas de um prédio que fica no centro de São Paulo. E elas mostram um rapaz de camisa preta cercado por um grupo de viciados que tentam roubá-lo. Ih, roubando um tiozinho na cara dura, mano. Ele é retirado do grupo por um outro rapaz que está de blusa cinza. E com dificuldade para caminhar, o homem atravessa a rua. Viciados da Cracolândia estariam aproveitando o esvaziamento das ruas para realizar ataques em bando. Em um áudio, um homem que trabalha na região confirma essa situação. A primeira pessoa que sofre vai ser o pessoal de rua. Eles estão há 2 dias sem comer, né? Tá tudo fechado, o centro da cidade tá tudo fechado, eles não conseguem comida. Eles estão agarrando, aparece uma pessoa normal, qualquer pessoa que passa normal, eles estão indo em cima de 10, 20. Não andem a pé pelo centro de São Paulo. As pessoas que ainda circulam pelo local relatam o medo. Muito perigoso. Se você vacilar, eles te roubam mesmo, mete a faca e leva embora. Muito medo, moço, muito medo. Ainda mais eu que não tem ninguém para falar, vai me esperar ali no ponto. Verdade. Muito medo. A gente presencia bastante coisa. Principalmente mulher, né? Tem o que fazer. Quando eu olhei do lado, a mulher estava do outro lado da rua com o celular, né? Falando com alguém, né? Aí do nada que eu olhei pra ela, o cara passou de bicicleta e levou o celular dela. O povo já anda com medo por causa da doença, né? Aí tem que andar com medo por causa dos assaltantes que ficam por aí, né? À noite eu não tenho coragem. À noite não dá pra andar aqui? Não tenho coragem. Os comerciantes das redondezas também são afetados. Os poucos estabelecimentos que podem funcionar nesse período de quarentena estão fechando as portas mais cedo, como o dono desse mercadinho. Já assaltaram alguém aqui, não sei se foi a lanchonete, arrombaram porta, então a gente já reduziu o horário muito. Geralmente eu fecho 7 horas da noite, estou fechando às 4. Como acabou a oferta de esmola, né, o pessoal ganha o dinheiro deles para usar, então o que acontece? Muita preocupação com os idosos, mulheres que eles acabam atacando, às vezes em bando, porque não conseguem arrumar mais dinheiro, como não tem mais trabalho, não tem mais pessoas para doar. Então acaba começando a ficar um pouquinho mais perigoso. A Polícia Militar afirma que com o esvaziamento das ruas, os registros de crimes caíram, principalmente roubos e furtos de celular e assaltos a comércios. Ainda não há dados oficiais, mas a estimativa é que essa queda pode chegar a 50%. Além disso, há mais viaturas disponíveis para o policiamento. Mais de 1.000 carros que faziam a ronda escolar foram deslocados para outros serviços. Diante desse novo cenário de isolamento social, a Polícia Militar tem desenvolvido ou tem direcionado as suas atividades para as áreas mais residenciais, para estabelecimentos em que haja circulação de pessoas, como supermercados, como farmácias, padarias, hospitais, enfim. Diante desse novo cenário, a Polícia Militar também tem adaptado seus recursos, tudo isso com o objetivo de propiciar, de aumentar, de fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, de ampliar a sensação de segurança. Em março de 2019, São Paulo registrou uma média de 400 roubos por dia. Esse ano, mesmo com a provável queda dessa estatística, a sensação de insegurança aumentou. Isso porque quando as pessoas saem de casa, elas se sentem inseguras ao se depararem com este cenário. Ruas completamente vazias. Esse especialista de segurança afirma que alguns cuidados são importantes para as pessoas que têm que sair de casa, principalmente ter atenção total durante o trajeto e evitar ostentar objetos que chamem a atenção dos criminosos. Não ande conversando ao celular, tirando a sua atenção, usando fone de ouvido, escutando uma música qualquer, porque você não está em férias, você não está no paraíso, você continua concorrendo com aquelas pessoas que têm má índole, que estão aproveitando das poucas pessoas que estão nas ruas para cometer o seu ideal criminoso. Você deve evitar ostentar aqueles objetos que chamam a atenção das pessoas, principalmente hoje em dia, nós vivemos num momento de exceção. Então, com essas medidas básicas, de você se colocar numa condição segura, fazendo a sua parte, observando o que está acontecendo, mantendo a sua atenção, você evita o fator surpresa e praticamente você se evita de se tornar uma vítima. A pandemia do novo coronavírus impulsionou os aplicativos de delivery. Mais da metade dos brasileiros está pedindo comida em casa.
Se antes o hábito era fazer isso pelo menos uma vez por semana, agora com a quarentena as pessoas mais que dobraram os pedidos. Até quem não oferecia o serviço passou a fazer entregas a domicílio. Há 2 anos, o Cleiton faz entregas de comida por aplicativo e nunca trabalhou tanto como agora. Ele não para, é uma entrega atrás da outra. A demanda está bem alta agora. Ontem eu fiz 13. Tinha dia que eu vinha para cá, fazia 1 ou 2, ia para casa. Agora tá bem bom agora. Quem é que não gosta de vir à padaria para tomar aquele cafezinho gostoso ou então escolher um pão quentinho que acabou de sair do forno? Pois é, mas com as mudanças de hábitos por causa do novo coronavírus, muita gente também está optando por esse serviço no delivery e comprar o pãozinho sem sair de casa. A padaria, que passou a oferecer a entrega a domicílio só depois da pandemia do coronavírus, percebeu que os pedidos aumentaram muito nesses últimos dias. No começo a gente tinha uma certa dificuldade, o pessoal ligava muito aqui, perguntava, mas como é que vai vir, como é que vai chegar o pãozinho, ou tal lanche, tal bolo. Então tinha um certo preconceito do público em pedir, ou até não ser uma rotina deles pedirem, né? Mas agora, essa semana agora que passou, aumentou bastante, aumentou quase 6, 7 vezes os números de pedidos que a gente tinha. No começo eram 5, 6, hoje já passa de 30. Passa de 30, chega a 40 por dia. Um levantamento feito por uma consultoria em pesquisa de mercado mostrou que 53% dos brasileiros em quarentena pedem delivery pelo menos 3 vezes na semana. No restaurante do Márcio, em que o delivery também começou a funcionar com a pandemia do novo coronavírus, ele percebeu que os clientes estão utilizando aplicativos com mais frequência. Tem vários clientes, né, que pedem 3, 4, 5 vezes na semana, vão variando os pedidos, né? Então, assim, está crescendo bastante. Como nós não tínhamos histórico, para nós está sendo até uma surpresa a quantidade de pedidos que nós estamos tendo. Todos os dias tem bastante pedido. Todos os dias, todos os dias. O Sidney é desses que está abusando do delivery. Ele pede comida praticamente todos os dias. Agora que eu estou em home office, eu acabo pedindo quase que de manhã, de tarde e de noite, quase que diariamente. No fim das contas, o delivery é bom para todo mundo. Para o Sidney, que recebe a comida na comodidade de casa, para o empresário, que continua lucrando e mantendo os empregos em meio à crise, e para o entregador, que também fatura uma grana extra enquanto a vida não volta ao normal. É o único meio, né, de faturamento que hoje nós temos, por isso que temos que até alterar cardápio, pensar em novos pratos, porque virou uma fonte de renda, né? Virou uma fonte de renda, e quando tudo voltar ao normal, nós ganhamos mais uma forma de faturamento para casa, porque nós vamos ter tanto o atendimento presencial e principalmente o delivery. A seguir, em meio às notícias ruins, bons exemplos inspiram o Brasil. A solidariedade ainda reina em meio a tanta confusão. Quando tudo isso vai acabar? Bom, essa é a pergunta que muita gente faz. O desejo das pessoas é que a pandemia do novo coronavírus acabe logo e elas possam retomar a rotina. Além da doença, que pode até matar, o vírus também afeta a liberdade de cada um. Mas entre tanto medo e incerteza, esse tempo difícil vai deixar lições valiosas. Por trás das janelas fechadas mora o medo. As residências viraram esconderijos contra um inimigo invisível. E os poucos que saem às ruas não podem sequer demonstrar seus sentimentos. A máscara esconde o sorriso e a dor.
O novo coronavírus já contaminou toda a sociedade, mesmo aqueles que não estão doentes. A perda da liberdade é um sintoma sentido por todos, sem exceção. Já são mais de 3 semanas de isolamento, de ruas vazias, praticamente desertas. E algumas pessoas já começam a sentir falta de alguns pequenos hábitos do dia a dia, como, por exemplo, comer em um restaurante, jogar futebol com os amigos ou um simples abraço. Até aquelas coisas que pareciam chatas, como, por exemplo, acordar cedo para ir na escola, agora dão saudade. Nossa reportagem perguntou para algumas pessoas do que elas mais sentem falta nesse período de confinamento. Nossos entrevistados representam grupos diferentes e que sofrem com o mesmo problema. Um idoso, um adolescente e 2 mulheres. Bom, o que eu tenho sentido mais falta nessa quarentena é dos abraços, dos cheiros, dos sorrisos. Aquele abraço caloroso. A Joana sente falta de praticar exercícios físicos, cuidar da saúde e do corpo. O que ela mais quer é voltar a frequentar a academia. Eu tinha uma rotina de academia, eu fazia exercícios físicos 4 vezes na semana. Então tem 1 mês que eu não pratico exercício físico. O neto tem 11 anos e é um garoto muito ativo. Ele diz que sente falta de brincar com os amigos. Jogar futebol com os meus amigos, de poder estar com os meus amigos. Sinto falta de poder estar indo ao shopping com os meus pais e também sinto falta da escola. Já o Cláudio, que tem 70 anos e está no grupo de risco, sente falta de algo mais simples, mas muito importante: um abraço. Ele diz que não ter contato com as outras pessoas é o que mais incomoda. O que eu estou sentindo falta nesse isolamento é dos abraços, dos cheiros, dos sorrisos. E a Vera quer de volta a liberdade de sair às ruas e interagir com as pessoas. Cadê a minha rotina? Acordar cedo, fazer caminhada, ir para uma academia. E agora? Não dá. E mesmo sendo esse o momento em que as pessoas são obrigadas a abrir mão de muitas coisas, os especialistas afirmam que a quarentena pode ser uma ótima oportunidade de mudança, de dar uma virada na vida, de repensar e reorganizar os relacionamentos, tanto no trabalho quanto na família. Essa fase difícil também traz valiosas lições. Uma oportunidade para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Ao mesmo tempo, nos organizarmos melhor com algumas coisas que provavelmente com a correria do dia a dia a gente tem deixado para depois, a gente vai procrastinando. Então acho que é muito importante, e a gente tem percebido isso, que muita gente está desengavetando projetos ou escrevendo projetos ou tendo tempo de se planejar, de se organizar. E acho que essa é uma excelente oportunidade. E todos eles já tiraram lições dessa quarentena que vão carregar para sempre. Eu aprendi a priorizar minha higiene pessoal antes de qualquer outra atividade e que ela é essencial para se ter uma vida saudável. A vida não é só trabalho e dinheiro, né? Tem outras coisas que envolvem que também são importantes. Então, eu acho que esse é o momento da gente dar valor a quem dá valor a gente, porque cada um de nós importa, sim. O lado bom disso tudo é que vamos dar mais valor aos encontros familiares e de amigos. Vamos dar valor ao que realmente importa, valorizar nossa família, valorizar o nosso trabalho. E atrás daquela mesma janela onde mora o medo, também há esperança. E isso vai passar. Beijinho, até mais, tchau! Todos os dias nós noticiamos um número maior de mortos e de infectados pelo novo coronavírus ao redor do mundo. Mostramos para você agora, que está em casa, os desafios que a Covid-19 vem impondo a governos, empresários e a sociedade como um todo. Você vai conferir belas iniciativas despertadas nesse momento de crise. A reportagem é de Jaqueline Fonseca e Cristiano Silva. De crise provocado pelo novo coronavírus fez florescer dentro de muitos um sentimento altruísta. Despertou o espírito de solidariedade e caridade. No Distrito Federal, os homens e mulheres de preto do Batalhão de Operações Especiais da PMDF fizeram doações de cestas básicas a asilos e famílias carentes que neste período estão ainda mais fragilizadas.
Deus abençoe vocês, viu? Antes da entrega, todas as embalagens foram higienizadas. Uma ação carinhosa de agentes da segurança pública. A gente sabe que tem muita gente passando nessa cidade agora, nessa época de isolamento, por conta do Covid-19. Então os policiais criam aí grupos de ajuda a essas pessoas, essas creches, instituições, orfanatos, asilos. Então os policiais estão arrecadando mantimento e estão levando para essas instituições, também para as pessoas que estão necessitadas. Então essas são ações da Polícia Militar, ações dos nossos policiais, junto com a comunidade, e isso nos orgulha bastante. Isso mostra o nosso lado humano, que o policial militar ele não está ali só para fazer a prevenção e repressão do crime, mas também e principalmente ajudar e muito a população. Ação semelhante foi realizada pelo grupo Nós por Nós, que existe desde o ano passado em Brasília. Estes jovens, equipados de máscaras e luvas, foram até a periferia da cidade doar alimentos a carroceiros, catadores e outros trabalhadores que, com as medidas de isolamento, não podem ir em busca do ganha-pão. A gente pode ficar na nossa casa, a gente tem nosso trabalho, tem nossa alimentação, mas muita gente, principalmente aqui do DF, não tem como, né? Muitos são autônomos, carroceiros, trabalham nas ruas. Então a gente lançou esse nosso projeto Show Coronavírus. Arrecadamos cestas básicas, sabonetes, produtos de higiene, porque além de alimentar essas famílias, a gente também se preocupou com a questão da higiene. Muitas famílias não têm condições de comprar um sabonete, por exemplo. A fome também não espera, muita gente passando necessidade. E para ajudar quem padece de fome, os donos dessa padaria passaram a doar parte da produção. Em um cestinho, logo na entrada, o recado é claro. Se não pode pagar, leve o seu pão. Nós começamos essa campanha porque nós acreditamos que nesse momento de crise, o Estado não consegue dar conta de ajudar todas as pessoas. Então nós cremos que cada um pode fazer a sua parte. E o resultado até agora tem sido incrível. Nós realmente temos escutado relatos de pessoas que naquele dia específico não tinham condição de comprar o seu pão, e isso tem feito diferença na vida das pessoas. Mas nem só de pão vive o homem, a gente também precisa de alimento para a alma. E nesse cenário de distanciamento social, o isolamento pode ser cruel, especialmente em dia de aniversário. Mas com criatividade é possível vencer esse afastamento. Aqui nessa quadra de Brasília, um pai fez isso e convidou os vizinhos para uma festa diferente. Da sacada, dezenas de pessoas, inclusive desconhecidos, participaram da festinha da pequena Helena. E foi assim o aniversário de 4 anos da pequena Helena, com parabéns na janela e no celular. Parabéns, Helena! Parabéns pra você. Tô aqui na minha janela, olhando pra você, tá? Desejando feliz aniversário. O convite foi feito à mão. O pai de Helena deixou o bilhete na porta de alguns vizinhos e também publicou nas redes sociais. O aniversário no novo formato agradou a pequena. Obrigada, pessoal, pelo parabéns para mim na janela. Eu fiquei muito feliz. Então a gente tentou suprir a ausência de uma festa importante como toda criança merece. Eu acho que nós vamos sair melhores dessa crise, dessa pandemia, dessas políticas de isolamento e quarentena. E talvez demonstrações como essas apontam para como o ser humano pode ser mais solidário, melhor e se importar cada vez mais com o próximo, até mesmo aqueles que eles nem conhecem. E em um momento como o que enfrentamos, há de se ter fé. Por motivo, meu Deus, de buscar em Ti a solução para esse problema desse coronavírus. Este empresário vem orar na Praça dos Três Poderes há 8 anos. Para ele, mais do que nunca, é preciso ter confiança. A nossa vida tem que ser fé todo dia. Nós temos que viver pela fé e por fé. Então a fé é a certeza de coisas que você espera. Isso tudo que a gente está vendo, isso é passageiro. E o Informe Região desta terça-feira, feriado de Tiradentes, fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.